Olá, como vai? Tudo bem? Sabe, querido, nós estamos chegando aí ao 8º capítulo da leitura do livro Eventos Finais. E, querendo ou não, uma semana já passou. Juntos estivemos partilhando do estudo deste momento assim tão especial. E ontem nós estudamos o capítulo 7, que falava sobre a vida no campo. Agora o capítulo número 8, ele traz por título a respeito das cidades. Sabe, a origem das cidades, ela foi contra o plano de Deus. Ela partiu do princípio da aglomeração do ser humano, do pós-pecado, do pós-dilúvio. E, consequentemente, onde tem a aglomeração do ser humano, a aglomeração de pessoas que pensam e procedem de uma forma diferente, algumas vezes até errada, nós começamos a incorrer no risco de problemas. Sabe, amado, neste capítulo nós vamos tratar aí diversos temas e advertências a várias cidades americanas decorrentes desta situação. No entanto, eu queria partilhar alguns grandes princípios gerais contigo, como por exemplo o que está contido ali na página 110, que diz da seguinte forma: foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que estas coisas aumentarão até o fim da história. Em todo o mundo as cidades se estão tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal. Encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desagrado. Quando é retirada a mão de Deus, que restringe, o destruidor começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Sabe, querido, Deus vai agindo com misericórdia, como Ele sempre fez com o seu povo ao longo do tempo. No entanto, chega um momento que o último ato de misericórdia que Ele pode ter com o filho seu é o castigo. Ele permite o castigo não porque Ele tenha prazer na dor e no sofrimento, mas como uma forma de chamar a atenção e advertir-nos sobre algumas coisas que sucederão. Sabe, neste capítulo nós encontramos talvez o texto mais célebre destas últimas 2 décadas do livro Eventos Finais. Ali na página 112, encontramos um texto escrito no ano de 1905, ou melhor, 1906. E eu gostaria de lê-lo na íntegra para ti. Depois de lê-lo na íntegra, talvez você vai se localizar e situar-se do que o texto faz alusão. Não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York, mas sei que um dia os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. A morte chegará a todos os lugares. É por isso que estou tão ansiosa de que nossas cidades sejam advertidas. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam andar sobre andar para o céu. Garantia-se que estes edifícios seriam à prova de fogo e haviam sido erigidos para glorificar seus proprietários e construtores. A cena que em seguida passou perante mim foi de um alarme de fogo. Os homens olhavam os altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas estes edifícios foram consumidos como se forem feitos de pez. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Sabe, querido, quando a gente olha para esse texto, é impossível não lembrarmos do dia 11 de setembro do ano de 2001. Sabe, é interessante que entre o mundo geral se fala tanto de Nostradamus. No entanto, é em Ellen White que encontramos um texto tão claro e tão nítido falando sobre a preocupação e sobre a intervenção de Deus em favor de seus filhos, e também sobre eventos que iriam ocorrer. Sabe, amados, há uma grande preocupação da parte de Deus. Todas as advertências de Cristo dos eventos que ocorrerão perto do fim da história terrestre estão agora se cumprindo em nossas grandes cidades. Deus está permitindo que estas coisas sejam trazidas à luz para que possam ler até mesmo quem passa correndo. Sabe, Deus tem uma preocupação para que desta forma
as pessoas possam ouvir a sua voz e se voltarem para o seu caminho enquanto ainda temos tempo. Ah, amados, no entanto, na página 117, ela faz uma advertência veemente sobre uma situação decorrente da formação da sociedade. Esta sociedade que tem composto algumas coisas sobre o pretexto de proteger-nos, tem gerado alguns problemas. Nos últimos anos, temos tido algumas dificuldades com os sindicatos, estabelecendo leis que acabam ferindo princípios religiosos. Ela diz da seguinte forma: os sindicatos serão um instrumento que trarão sobre a terra um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Por causa destas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante o seu trabalho nas cidades. Bem depressa que aproximem o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Sabe, grandes mudanças já experimentamos. E essas mudanças têm trazido a visão de que precisamos mudar um pouco do nosso agir e também do nosso proceder. No entanto, ela coloca uma advertência grande. Porque em grandes cidades também há pessoas pelas quais o sangue de Jesus fora derramado, e a preocupação de Deus em poder salvá-las também. Como preparação para a vinda do Senhor, devemos realizar um grande trabalho nas grandes cidades. Temos um solene testemunho a ser dado nestes grandes centros. Durante anos, tenho recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho, mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Muito mais se pode fazer para salvar e educar os filhos dos que presentemente não podem sair das cidades. Esta é uma questão digna de nossos melhores esforços. Devem se estabelecer escolas de igrejas para que as crianças que estão nas cidades e em ligação com estas escolas devem se tomar providências para o ensino e estudo dos mais elevados, onde estes forem exigidos. No entanto, ela faz uma advertência nesse processo de saída. Não devemos sair de uma forma apressada e até mesmo desesperada. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como um homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo o que ela implica seja cuidadosamente considerado. Pode haver indivíduos que agem precipitadamente e entram em alguns negócios de que nada sabem. Deus não está exigindo tal coisa de nós. No entanto, você pergunta: mas qual é o momento oportuno? Qual é o momento propício para sairmos destes grandes centros? Eu gostaria de partilhar mais 2 textos para terminar a meditação contigo neste dia. E diz da seguinte forma na página 121. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal da fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia do repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados, em lugares solitários entre as montanhas, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto
e, antes do tempo específico, se esforçam para tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas, estacionados ao redor de todo aquele que é fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem, tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos, sob a forma de guerreiros. Sabe, amado, talvez olhemos preocupados quanto ao futuro, mas uma coisa devemos ter claro: Deus estará cuidando e guardando de cada um dos seus filhos, assim como Ele fez no passado, Ele fará no futuro, para conduzir-nos em segurança a um lar de glória. Que Deus esteja contigo e tua confiança esteja firmada na palavra do nosso Deus.